Mas a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, do verso 1 ao 23. Vocês estão com a NVI? Beleza. Eu vou ler aqui rapidamente para vocês. A palavra diz assim: irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Paulo? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio do qual vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo. O dia aqui é o dia com D maiúsculo, que quer dizer o grande dia do Senhor, em que ele julgará as nações, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco, para que se torne sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito: ele apanha os sábios na astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, sejam o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Tudo é de vocês. Vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Amém? Coloca a mão na sua testa, aí na sua cabeça. Vamos orar mais um pouco. Pai querido, nós queremos colocar diante de Ti esse momento. A minha oração é para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, Senhor. Abra os nossos olhos carnais também, pois nós precisamos ser convencidos de que a Tua palavra, Senhor, é o firme fundamento. A Tua palavra é o nosso alicerce, é a maneira na qual o Senhor se comunica conosco. E a minha oração, Deus, é para que o Senhor torne esse momento agora, Senhor, precioso, Senhor, no qual nós vamos ouvir a Tua voz, Senhor, e guardar a Tua palavra no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o contexto dessa passagem aqui é um contexto em que o apóstolo Paulo ele estava advertendo a igreja de Corinto acerca das divisões que haviam ali, né? Algumas pessoas, elas estavam tendo contato com o Evangelho, e alguns tinham contato com o Evangelho através de um homem, outros por meio de outro, e eles começaram a se gabar disso. Eles começaram a dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E o apóstolo Paulo, ele veio aqui nessa passagem de 1 Coríntios para exortar a igreja, falando que para o Senhor nada dessas questões são relevantes. Para o Senhor não importa a nossa posição, a quem seguimos, né? Quem nós escolhemos para nos instruir na caminhada, mas o que importa é a mensagem que Ele
tem para estabelecer sobre a vida da sua igreja. Então, nesse contexto, o apóstolo Paulo começa a exortar a igreja de Corinto, que ainda é tida como uma igreja imatura. E eu queria discorrer com vocês aqui, caminhar com vocês acerca do que denunciou a imaturidade dessa igreja, o que acusou a imaturidade dessa igreja. O apóstolo Paulo, ele começa denunciando para nós, mostrando que existe um padrão divino para que as coisas possam fluir da maneira correta. E ele começa a adverter acerca de que a igreja ela é imatura e de que ele precisou falar de uma maneira, mas ele não falou da maneira em que ele queria, mas ele falou da maneira em que a igreja precisava ouvir. Ora, meus irmãos, a igreja ela tinha contendas e divisões, e isso a mostrou como uma igreja imatura, como uma igreja que ainda não podia obter alimento sólido. E aqui eu queria falar um pouco com vocês sobre a igreja atual, aquilo que nós temos vivido como igreja cristã em toda a terra. A gente atenta para algumas situações na igreja brasileira, nós temos algumas coisas que tem surgido aí na grande mídia, né? Hoje em dia a informação está um palmo da sua mão, você carrega o seu smartphone aí, você tem todas as informações, e nós vemos muitas brigas, né? De famílias que foram referência, brigando por causa de ministério e aquela coisa toda. Então eu acredito que essa mensagem, ela é uma mensagem muito profética para esse tempo. Essa mensagem do apóstolo Paulo, que ele estava ministrando lá nos dias que sucederam a ascensão de Jesus, quando Jesus ressuscitou e foi morar ao lado do Pai, ela é tão atual para aquele tempo, quanto para os dias de hoje. E eu queria meditar com vocês acerca disso. Eu sei que nós somos humanos, nós somos carnais, mas nós precisamos ter uma máxima nas nossas vidas, que é buscar diminuir quem somos, para que Ele cresça. Amém? E quando nós tivermos esse entendimento de que é o Senhor quem tem que crescer, nós vamos caminhar cada vez mais para o centro da sua vontade. A centralidade dessa mensagem hoje aqui é Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas. Amém? Só Ele, meus irmãos, pode nos livrar da nossa carne, só Ele pode nos livrar do nosso ego inflado, só Ele pode nos livrar das nossas invejas, das nossas maledicências, das nossas divisões. Só Ele é o cabeça do corpo de Cristo. E quando nós entendermos que nós somos um corpo e temos um cabeça que é Cristo, nós vamos buscar funcionar da maneira que o cabeça comanda. E aí eu queria te fazer pensar comigo agora. A minha língua vai fazer uma denúncia aqui, de que o meu corpo está com sede. A minha mão é que vai pegar o copo, o braço vai fazer o movimento, a boca que vai receber a água. Mas toda essa movimentação foram informações que o meu corpo passou para o meu cérebro. E quem é o cabeça da igreja? Grita para mim, quem é o cabeça da igreja? Quando nós entendermos isso, nós vamos fazer o corpo funcionar em sua totalidade, da maneira perfeita, porque Cristo é o cabeça da igreja. Agora, enquanto a mão achar que ela tem que ir para um lado e o pé para o outro, o corpo não vai para lugar nenhum. E esse corpo não vai estar tendo Cristo como cabeça dele. E aí eu queria discorrer com você esses versículos desse capítulo 3. Claro que eu vou citar outras passagens da Bíblia, mas nós vamos nos ater principalmente. E eu queria que você, eu não sei se você tem costume de anotar a palavra, mas anote os versículos para em casa você meditar, anote o texto base para você dar uma meditada. Eu sempre, quando eu estou ouvindo os eu vou fazendo minhas anotações, fazendo meus links, e eu vou pensando já outras coisas, o Senhor já vai abrindo
outras vertentes na minha mente, e isso é bom, a gente cresce com isso. Mas meus irmãos, existia um padrão divino, e o apóstolo Paulo alertava acerca disso. O desejo do coração de Deus é que essa igreja ela fosse uma igreja madura. O Senhor, Ele deseja nos dar alimento sólido. Diga para o seu irmão, o Senhor deseja que a gente saia do leite. Porque, meus irmãos, a fase do leite, ela é uma fase preciosa. Eu já tive 2 filhos, é uma fase muito interessante. O bebê só mama, dorme e faz cocô. E ele depende do pai para tudo. Isso é precioso, isso é maravilhoso. Então o pai se levanta de madrugada, ele pega o bebê, tira do berço, leva para a mãe dá o mamar. Eu não tenho dificuldade com dormir ou com acordar. Enquanto a Luana dava o mamar, eu dormia de novo, ali uns minutinhos. Depois ela me chamava, eu pegava o bebê, botava para arrotar e botava ele para dormir. Essa era a fase da imaturidade. Essa era a fase que o bebê não caminhava, que o bebê não falava, o bebê não sabia pedir, o bebê não sabia tretar. Porque, imagina comigo, olha só como foi que eu acordei lá em casa hoje. O Luan e a Maitê brigando por causa de um espaço de brinquedo em cima da cômoda. Um queria um espaço e o outro também. E dali briga, e choro, e aí eu já acordei, a Luana já acordou estressada, e eu fiquei meditando, cara, isso casa com a palavra de hoje, porque essa questão da divisão, da contenda, ela está ligada à nossa natureza. A gente está sempre competindo espaço um com o outro, a gente está sempre querendo ser favorecido na nossa totalidade, a gente está sempre contendendo com o nosso irmão. E eu fiquei analisando aquilo e o Senhor falou comigo. Mas meus irmãos, a fase do leite ela é preciosa, e aí eu quero que você traga para a realidade da sua caminhada com Jesus. No início é maravilhoso. Você vai para o monte, você chora madrugada adentro no seu quarto. A maioria das minhas músicas eu fiz há 16 anos atrás, quando eu me converti, eu estava lá no meu quarto chorando, não trabalhava, só estudava, dormia até tarde, ficava até tarde orando no quarto, chorando. Um dia minha mãe abriu a porta do quarto, tu está chorando por quê? O que foi que aconteceu? Alguém fez alguma coisa contigo nessa igreja? Eu digo, não mãe, é a presença. Essa fase é preciosa, mas deixa eu te falar, chega uma hora que nós somos convidados a amadurecer. Chega uma hora que nós somos convidados a crescer em Deus. E aí o Senhor começa a ministrar o nosso coração. Beleza, você recebeu, você começou a ser transformado, isso é maravilhoso. Agora vai lá fora buscar outros. Agora entra num processo de santificação, aumenta o nível, começa a ler algumas coisas além da Bíblia, algumas coisas que vão te empurrar para a Bíblia, mas vão te trazer uma revelação específica de algo. Começa a levar pessoas para a igreja, começa a missão de evangelizar uma pessoa por dia, e você começa a crescer. Chega a fase em que nós precisamos comer o alimento sólido. É desejo do coração de Deus que a sua igreja seja uma igreja madura. Porque deixa eu te falar uma coisa, nós cantamos isso hoje, Maranata, mas só alguém que entende o peso de Maranata, canta Maranata. Porque não adianta eu estar lá no leite espiritual e ficar cantando Maranata. Se eu estou contendendo com meu irmão, se eu estou me dividindo com meu irmão, se eu não estou conseguindo mais realizar a vontade de Deus, porque aquilo que eu penso, aquilo que eu opino, está acima daquilo que Deus quer para a sua igreja. Meus irmãos, eu tenho que ter cuidado sobre cantar Maranata, porque se Jesus vier do jeito que eu estou, Ele me racha bem no meio. Então é desejo do coração de Deus que nós possamos amadurecer. Só uma igreja madura, só os filhos maduros cantam Maranata. Vocês estão entendendo? Então, nós precisamos caminhar sobre isso. O padrão de Deus, ele nos convida a querer, a desejar o alimento sólido.
O alimento sólido de Deus, meus irmãos, é confronto, é exortação. O seu Espírito, ele sempre está confrontando a nossa carne. O Espírito de Deus sempre está confrontando a nossa carne. Tem uma passagem bem conhecida em que os discípulos são convidados a subir com Jesus no monte para orar, porque Jesus está aflito, ele vai ser entregue para os guardas, para os romanos, e ele está ali suando sangue, ele está apavorado. E ele chama os discípulos, e os discípulos dormem. E quando ele chega, ele fala: vocês não puderam vigiar comigo? E então ele diz: olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E eu quero que vocês entendam uma coisa: não é porque a nossa carne é fraca que nós vamos viver movidos por ela. Antes dele nos informar que a carne é fraca, ele diz: o espírito está pronto. Existe um espírito dentro de mim e de você que já está pronto para discernir e para entender todas as coisas. Porque é o espírito na qual o Espírito Santo de Deus decidiu habitar. Nós somos um ser constituído de 3 partes, e aqui vai entrar uma aula de CCC. Corpo, alma e espírito. O seu corpo faz o que a sua alma deseja, mas o nosso alvo é que a nossa alma deseja aquilo que o Espírito de Deus deseja. Amém? Vocês estão me entendendo? Gente, eu sou professor, eu careço de um amém, aleluia, glória a Deus, senão parece que os alunos não estão entendendo. Amém? Mas, meus irmãos, existe um padrão divino. O padrão divino é que nós deixemos de ser carnais. A palavra de Deus diz em Gálatas 5:25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se nós somos carnais, meus irmãos, o desejo do Senhor é que passemos a agir como espirituais. Sabe, o padrão divino, ele nos convida a entender que é Ele quem rege a nossa vida e não a nossa alma. É o Senhor quem rege a nossa vida. Sabe, quando nós nos livrarmos dessa carne caída, dessa carne fracassada que é o nosso ser, quando nós entendermos que ela tem os gritos dela, que ela tem os desejos dela, que ela tem os anseios dela, mas nós conseguirmos controlar esses impulsos, é que nós vamos começar a entender o que é o poder do Evangelho agindo em nós. Sabe, uma das coisas que eu mais vejo são pessoas apostatando da fé e dizendo: é porque eu lutei e não consegui. E eu entendi que a igreja é um lugar de quê? De repressão, de tirar o prazer das pessoas. E essa Bíblia, ela não está atualizada, ela está descontextualizada com essa era moderna. Aí as pessoas vão e abrem igreja aos moldes dela e não aos moldes do padrão divino. Mas o apóstolo Paulo, ele falou do espinho na carne, meus irmãos. Sabe, o espinho na carne, ele só me ensina uma coisa. Ele só me ensina que o meu Deus é digno de eu viver o que for preciso viver por causa dEle. Porque Ele é digno. Ah não, mas tem uma coisa incomodando. Eu tenho um desejo. Sabe, eu desejo isso, eu desejo aquilo. E se o Senhor nunca arrancou de mim, é porque é de Deus. Meus irmãos, vá para a palavra. Vá para a palavra de Deus. Os seus impulsos não definem quem você é. A palavra de Deus diz que você foi criado na eternidade. Você foi gerado em um ambiente santo, em um ambiente eterno. A carne caiu no erro de Adão, mas deixa eu te falar uma coisa, isso não nos define. Nós somos criados para morar ao lado do Pai, uma vez alcançados pelo Evangelho de Cristo, que nos resgatou. Nós estávamos em direção a uma corrida desesperada para o inferno e Ele nos resgatou, meus irmãos. Essa semana eu vi alguém dizendo na internet: Jesus não te faz feliz, misericórdia. Ah, se não fosse Jesus na minha vida, ah, se não fosse o Evangelho.
Sabe por que essa pessoa estava dizendo isso? Porque essa pessoa nunca encontrou o prazer, o gozo e o deleite na presença do Senhor. Ela até tentou moldar algumas coisas para ver se conseguia conciliar Jesus e os padrões que ela tinha bem estabelecidos dentro dela do mundo. Mas deixa eu te falar uma coisa. É quando eu me satisfazer nele, que ele vai satisfazer, que ele vai realizar o desejo do meu coração. Isso não tem a ver com uma troca, meus irmãos, porque Deus não é besta. Você lê essa passagem de Salmos: agrada-te de mim e eu satisfarei o desejo do teu coração. Aí você pensa, então é fácil receber algo de Deus, é só eu fingir que me agrado dele. Mas Deus sonda o nosso coração, Ele nos conhece. Então quando Ele fala de se agradar dele, de encontrar deleite nele, prazer nele, Ele não está brincando com essa palavra. Ele, mais do que eu e você, sabe quando de fato nós nos agradamos nele. E o padrão divino, meus irmãos, é que nós entendamos que nós só estamos aqui para cooperar como igreja, nós só estamos aqui para cooperar com a vontade de Deus para essa terra. Ninguém precisa inventar nada, já existe um fundamento que foi posto, esse fundamento é Jesus Cristo. Sabe o que acontece com a gente? A gente vê uma palavra extraordinária no fim de semana, a gente vê uma música extraordinária no lançamento da vez, a gente vê um livro incrível, e eu me incluo nisso, tá? Eu não estou denunciando aqui vocês, eu estou denunciando a igreja, eu também sou a igreja. E a gente pensa, uau, o cara subiu um nível, agora para eu subir e dar uma palavra, eu preciso dar uma palavra melhor. Agora para eu fazer uma música, eu preciso fazer uma música melhor. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa, nada daquilo que nós fizermos vai impressionar a Deus. Sabe, nós não fomos convidados para fazer, nós somos convidados para crer. O convite de Deus nunca foi, venha para você fazer coisas para mim, não, ei, creia naquilo que eu fiz. Creia, a partir de uma revelação que nós temos de quem Ele é, nós passamos a adorar a Ele. E aqui eu começo a falar da nossa confusão. A nossa confusão, meus irmãos, está em sermos carnais. E como é que a gente é carnal? Alimentando em nosso meio a inveja. Meus irmãos, a inveja ela é uma raiz que nasce no nosso íntimo. Deixa eu te falar uma coisa. Não é pecado você descobrir que você está se inclinando para a inveja. Não é pecado você descobrir que tem inveja. Sabe o que é o pecado? É quando você passa para o segundo estágio. O apóstolo Paulo fala, há o quê? A inveja e divisão. Quando você não mata a raiz da desgraça que nasce no seu íntimo, que é a inveja, você então causa contenda, você causa conflito. E aí é quando você deixa fluir de ruim aquilo que tem em você para os outros. Você começa a influenciar os outros. E sabe o que significa influência? Influenciar, no original, é fluir para dentro do outro. E aqui eu já abro um adendo. Cuidado com seus digital influencers, viu? Talvez eles não estejam sendo influenciados pela pessoa de Cristo. Meus irmãos, quando eu não mato a raiz da inveja, eu dou lugar para a contenda, e aí eu começo a compartilhar com outros, a contaminar os outros. E aí acontecem as dissensões, as desavenças, e aqui aponta para uma concorrência, uma disputa, por falta de concordância. Essa era a nossa confusão, aqui na igreja de Corinto. Essa é a nossa confusão, aqui na igreja Nova Aliança. Essa é a nossa confusão, aqui na igreja de Imperatriz, na igreja do Maranhão, na igreja do Brasil, na igreja cristã
atual em toda a terra. Sabe, nós damos muita atenção para a inveja, para a contenda e para a dissensão. Por causa de quê? Por causa da concorrência, da disputa, por causa do eu não concordo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não é isso que faz o evangelho causar um efeito na vida da igreja. O que faz o evangelho ter efeito na vida da igreja é o poder de Deus, agindo na minha e na sua vida, trazendo para nós humildade, humilhação, quebrantamento, serviço. E aqui eu vou falar de uma maneira mais clara, me ensinando a dar lugar para o outro, me ensinando, eu nem sou muito fã dessa frase, mas eu vou falar, me ensinando a ser pista para que outros possam ser avião. Meus irmãos, nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Sabe, eu quero falar uma coisa para você. Eu sempre luto com aquilo que me distancia da plataforma para o público por causa da minha posição. Vocês que me conhecem sabem que eu canto aqui na igreja, que eu lidero. Eu estou sempre em posições que me convidam a inflar o meu ego, meus irmãos. Posições que me convidam a achar que aquilo que Deus está fazendo, de alguma maneira Ele está precisando de mim. Ei, eu estou sempre orando e dizendo, Senhor, eu não sou nada. Não é sobre mim, Senhor, é sobre Ti. Senhor, eu só estou cooperando. Eu só estou entendendo aquilo que Tu está fazendo. Meus irmãos, nós precisamos orar isso, nós precisamos ter essa mentalidade, nós precisamos ter esse coração. Sabe, o fato de não entendermos a nossa identidade, a nossa confusão está aí, meus irmãos. Uns começaram a dizer, eu sou de Paulo, outros, eu sou de Apolo. E hoje conversando com um amigo, pastor Gabriel Nakayama, tirei uma dúvida aqui com o Braga, eles me ensinaram, porque eu não sabia, que começaram a dizer que eram de Apolo, porque Apolo era mais eloquente do que Paulo. Então era tipo aquela coisa, Paulo está bombando ali com o Evangelho de Cristo, viajando e tal, ele, Pedro, e todo mundo sabe que Paulo era mais eloquente, mais inteligente em conhecimento do que Pedro. E as pessoas, elas procuraram alguém para concorrer com Paulo. E acharam quem? Apolo, que era mais eloquente que Paulo. Mas conversando com o Braga, que ele me falou que Paulo carregava algo que Apolo não tinha ainda de revelação, porque Apolo só, eu não sei essa parte, ele me falou, não lembro mais, mas Apolo só cria num tipo de batismo, e Paulo já tinha a totalidade do entendimento do que era o Evangelho. Meus irmãos, sabe o que isso me ensina? Sabe o que isso te ensina? Sabe o que isso nos mostra como igreja? Nós estamos sempre procurando um ídolo para adorar. Nós estamos sempre procurando alguém para colocar no pedestal. Cara, Morada é bom, mas tu já ouviu o som do F-Hop? Ah, não, F-Hop, tu ainda está nessa, isso é 2018, isso é 2019. Escuta Dunamis. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quem são esses caras perto do sacrifício de Cristo naquela cruz por mim e por você? Nenhum morreu por nós. Nenhum deu a vida inteira por nós. Sabe, é legal fazer coisas, é legal ser seguido, é legal influenciar as pessoas, mas a finalidade, a totalidade do Evangelho não se resume a isso, queridos. Eu não preciso impressionar ninguém com o que eu faço, eu só preciso fazer a vontade de Deus. Nós só precisamos fazer a vontade de Deus. Nós só precisamos. E aí eu acho muito legal, desde que começou uma febre de um livro aí chamado de Liturgia do Ordinário. Como é que é? Liturgia, não sei como é que é não, acho que é Liturgia do Ordinário. Que começou a falar da vida simples. Começou a falar do cotidiano. E esses dias eu estava lá em casa e
Eu tinha participado de uma ministração aqui na igreja, tinha sido incrível. Eu só vou contar esse testemunho para que você entenda o tapa na cara que eu peguei do Senhor. Não é para me engrandecer, mas é para a glória dele, amém? E tinha sido legal, a gente tinha ministrado, acho que foi no Homens de Verdade, foi pancada. E eu cheguei em casa, tinha uma pia de louça me esperando. Era um acordo meu e da minha esposa, porque ela não é minha empregada, né? A gente tem que se ajudar, amém? Meninas, casem direito, porque tem homem aí que não gosta de lavar a louça não, bora lá. E aí o que acontece? Eu lavei a pia de louça, aí eu peguei meu celular, e eu ia postar algo mais ou menos assim: a adoração continuou aqui em casa. Tipo assim, saí do culto lá que foi massa, mas isso aqui também é adoração. Aí eu não ouvi a voz de Deus, mas é como se eu mesmo tivesse dito para minha carne: moço, tu fez foi para Deus, não precisa ninguém ver não. Tu fez para a glória de Deus, tu fez para tua esposa e ela já viu. Quem precisava ver já viu. Irmãos, eu peguei porque a minha pia é do lado de fora da cozinha. Eu peguei e botei para dentro da cozinha, tão constrangido. Mas eu comecei a sorrir, porque na hora que acontece alguma coisa trágica na minha vida, né, Rony? Eu começo a rir bastante. Estou contando isso porque a gente estava viajando uma vez e o pastor Joane, quase a gente bate de frente para um carro. E eu olhei para trás, o Rony estava da cor, ele estava azul. E eu estava me acabando de rir. E ele falou assim: moço, tu ia morrer sorrindo. Eu digo: moço, na hora da agonia me dá vontade de rir. Mas meus irmãos, a gente não precisa tentar impressionar as pessoas. Isso diz muito respeito à falta de identidade que nós temos de filho. Nós somos filhos de Deus. O Pai nos observa, o Pai nos vê. Sabe, e a nossa confusão na igreja, ela é causada por causa disso. Porque a gente não entende que fazer em secreto para o Senhor também é fazer para a glória de Deus. Sabe, a gente acha, chega uma conferência, a gente acha que só vai ser massa quem é acostumado, principalmente com a plataforma, se tiver aqui na plataforma. Mas deixa eu te falar uma coisa: o banheiro da conferência só vai estar limpo porque alguém foi para lá limpar, meus queridos. Alguém foi para lá limpar. Alguém foi para lá sentir cheiro de cocô, que às vezes o povo deixa, cheiro de mijo. Alguém foi limpar e fez isso para a glória de Deus. Então, e isso diz respeito à identidade que nós temos de filho. Nós somos filhos, não funcionários. O funcionário ele faz para ser visto, para ser promovido. E o filho ele faz para agradar a vontade do pai. O filho ele se satisfaz em fazer a vontade do pai. O funcionário não, ele quer direito, ele quer promoção, e é nisso que ele se satisfaz. Mas nós precisamos entender, gente. Nós precisamos matar a nossa confusão. A confusão que há no nosso meio, entendendo que tudo aquilo que nós fizermos, nós vamos fazer para a glória de Deus. Eu sei que tem hora que a gente se entristece. Eu sei que tem hora que a gente se aborrece. Eu sei que tudo aquilo que é coletivo não fica com a nossa cara totalmente. Mas deixa eu te falar uma coisa. Esses desejos, esses impulsos, eles não têm que determinar quem somos. Eles só têm que mostrar para nós mesmos o quanto nós precisamos e precisamos mesmo depender de Deus. Amém? A nossa confusão, meus irmãos, está em não entender que não é o quanto nós fazemos que nos aproxima do propósito divino, mas é o simples fato de nós crermos. O verso 5 diz: afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eles foram apenas o meio. Eles não foram o motivo principal. E é isso que nós precisamos entender.
Não é o fazer, meus irmãos. Não é porque Apolo era eloquente, não é porque Paulo era extraordinário. Não, queridos. Era porque Jesus alcançou a todos. Jesus alcançou a todos com o poder do Evangelho. Foi o sacrifício de Jesus que fez o extraordinário acontecer. Gálatas 5:26 diz: não sejamos, pois, ambiciosos de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Esse versículo aqui, ele está nos advertendo sobre a importância de evitar a arrogância e a competição entre nós, irmãos. Nós precisamos cultivar a humildade e o amor, promovendo a unidade e nos apoiar como comunidade cristã. Sabe, a nossa confusão está em nós nunca darmos o lugar para o outro. Nós pensamos que tudo depende de nós pensamos que só nós somos bons naquilo que fazemos. E deixa eu te falar uma coisa, eu torno a repetir, nada daquilo que fazemos impressiona o nosso Deus. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele tudo sabe, Ele tem todo o poder, Ele está em todos os lugares, então é impossível nós impressionarmos o nosso Deus. É impossível. Essa mensagem, meus irmãos, esse sermão, ele é uma denúncia a nós como corpo de Cristo. Meus irmãos, nós precisamos cessar as contendas entre nós. Nós precisamos cessar as divisões entre nós. Sabe, olhar os grandes, a galera os grandes pastores midiáticos fazendo isso e criticar é a mesma coisa de criticar político. Às vezes eu fico olhando, a gente enche o peito para criticar um político, mas meus irmãos, o político era um de nós. O político era alguém que já dirigia usando o celular. O político é um reflexo de nós, andando sem cinto de segurança, botando um ferro lá para não apitar. E aí quando eu te falo de nós cuidarmos aqui, é porque é bonito falar dos valadão, mas deixa eu te falar uma coisa. Está cheio de facção em nosso meio, aqui, na Ágape. Está cheio de facção na igreja de Imperatriz. Esse é o ano de quê? Na nossa igreja? Quem sabe? 2 palavras. Olha a Laura. Meu amigo, aqui é uma boa cristã, né? É uma boa membro da Nova Aliança. Unidade e discipulado. Não há como viver unidade criando facções dentro da igreja. Meus irmãos, você pode ter uma opinião sobre aquilo que é feito, você pode não concordar com aquilo que é feito, você pode achar que o seu é melhor, você pode achar que você arrebenta. O problema é quando você externa isso, o problema é quando isso te consome, o problema é quando você apresenta isso para outros, tentando convencer as pessoas de que você está certo. Sabe de uma coisa? No jogo dos temperamentos eu descobri que eu sou sanguíneo, graças a Deus. Porque o sanguíneo, ele é um líder, mas ele sabe ser liderado também. Primeiro que o sanguíneo, ele é good vibes, ele não quer guerra. Depende, né? Tem guerras que ele compra, mas deixa eu te falar, eu aprendi, estudando sobre o meu temperamento, que tem ambientes, cara, que a coisa não vai funcionar do jeito que eu quero e está tudo bem. Talvez, de fato, só eu acho que o jeito que eu faço é melhor. Talvez tem um monte de gente que não acha que o meu jeito é melhor. E nós precisamos aprender sobre isso, meus irmãos. Senão a gente endoida. Senão a gente fica louco. A nossa confusão, Gálatas 5,13, também tem um reflexo da nossa confusão. Lá diz assim: porque vós, e eu lembro como se fosse hoje, do meu amigo Sandro, lá na Nova Aliança, quando era no Jussara, Deus deu essa palavra para ele entregar para mim.
por causa do ministério de louvor que eu coordenava na época, o SL. E a palavra de Gálatas 5,13 diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, portanto não useis a liberdade para dar ocasião à carne, mas sedes antes servos uns dos outros pelo amor. Eu lembro que ele ministrou essa palavra, ele disse que foi um recado profético, e cara, tudo aquilo que é versículo, que ele é um recado profético de Deus. Aí você pensa assim, ué, mas toda a Bíblia não é profética? Sim, mas eu estou falando de um momento específico, de ser uma palavra de sabedoria, é o que nós chamamos na profecia. Ele foi preciso, porque nós estávamos precisando ouvir aquilo. No nosso meio havia muito desrespeito. Ora, nós éramos todos meninos, a gente tinha nas suas alturas ali, seus 17, 18, 19 anos no máximo. E ele chegou com essa palavra, e eu lembro que eu nunca mais esqueci, e eu usei essa palavra por várias vezes na minha vida, meu amigo. Esse versículo, ele vem trazer para nós uma consciência de que a liberdade que nós temos em Cristo, ela não deve ser usada como desculpa para pecar. Tem gente que pensa assim, eu sou livre, meu amigo, quem quiser que me entenda, quem não quiser, se rode para lá. Meus irmãos, existe uma frase, o autor é desconhecido, mas eu lembro do profeta Dario Hernandes falando isso no Abapá, em 2011. O muro que me limita é o muro que me protege. Diga para o seu amigo aí, o muro que me limita contigo é o muro que nos protege. Meus irmãos, tem amigos que não colam qualquer tipo de brincadeira. Ah, mas eu sou livre, Herbert, eu vou ser impedido de brincar. Querido, você é livre. Mas não é porque você vai respeitar o seu irmão que sua liberdade vai ser roubada, não. E aí, essa passagem de Gálatas, ela vem nos ensinar uma coisa. Nós precisamos cessar com a nossa confusão, entendendo que nós somos chamados para servir uns aos outros em amor, refletindo o caráter de Cristo nas nossas ações. Efésios 2:8 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. A nossa confusão está em não entender que foi o Senhor quem nos salvou. Nós nos achamos tão bom que eu acho que tem momentos que a gente pensa que, não, eu devo ter me salvado porque eu sou bom. Não, tá bom, eu não me salvei, mas eu ajudei o Senhor a me salvar. Meus queridos, nós não somos nada diante do poder e da magnitude de Deus. E como ensina direto o nosso pastor Nonato, quem é o melhor nessa igreja? Quem é o melhor dessa igreja? Esse irmão que está do seu lado. O outro. Esse é um princípio de humildade, meus irmãos. Isso Jesus ensinou quando ele estava lavando os pés dos discípulos. Vocês vão além, mas nunca serão maior do que quem os enviou. E eu caminho para o final falando acerca do nosso alvo, meus irmãos. A partir daquilo que nós ouvimos, o nosso alvo é entender que Deus é quem opera todo o sobrenatural, todo o milagre. O extraordinário não vem de nós, mas sim de Deus. A Bíblia diz o quê? Eu plantei, Apolo regou, mas quem é que fez crescer? Deus. Diga sem medo. Eu vou falar e vocês concluem. Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento? Meus irmãos, é Deus quem faz a coisa acontecer. Sabe, nós precisamos entender isso. Isaac e Abraão. Abraão e Isaac estão caminhando, estão indo para um caminho de adoração. Eles estão com a lenha, eles estabelecem um altar, mas falta o que para o sacrifício? Falta o que para a adoração a Deus? O cordeiro. Ali é uma representação de Jesus, meus irmãos. Jesus também está no Antigo Testamento e é maravilhoso quando nós o encontramos lá. Para a adoração acontecer, não dependia da estrutura, dependia de um sacrifício.
para a adoração acontecer. O som pode estar legal, a iluminação pode estar legal, os instrumentos legais, o layout da igreja pode estar massa, a música pode ser boa, a voz também, o ministro é excelente, a banda nem se fala, mas tem que haver um sacrifício, tem que haver alguém presente que se sacrificou, e esse alguém é Jesus. Sabe, eu já estive em ambientes em que eu levei a lenha, em que eu levei o cutelo, mas Jesus não esteve lá. Eu já estive em ambientes, meus irmãos, que eu me preparei com minha banda, eu estava tão arrogante que eu não mudei nem o set list, que são as músicas que a gente vai cantar no dia, por conta de me achar autossuficiente para aquela noite, e ministrar até a taboca rachar e não sentir a presença de Deus, e não ver Deus movendo. E quando eu descer do altar, Deus dizer, foi massa o teu show, porque eu não estava nele. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu aprendi. E sabe o que é aprender? É entender que nós não sabemos fazer. No dia que eu subi para esse lugar, achando que eu sei adorar, achando que eu sei o caminho das pedras, meus irmãos, eu já estou fadado ao fracasso na minha adoração, porque o Senhor não vai estar nela. As pessoas me perguntam, Hermes, tu não fica nervoso? Eu fico. É um nervoso, sendo bem honesto, não é um medo de errar a nota, de errar a voz, não, porque eu erro mesmo, está tudo bem. É um medo de... É um temor, é uma expectativa de tipo assim, será como é que vai ser? E começa a dar um ardor no estômago. É a dependência de Deus, meus irmãos. E a minha oração é para que isso nunca falte. Porque no dia que isso faltar, eu não estou dependendo dEle. Para mim isso é um sinal da dependência de Deus. Sabe, nós precisamos entender, o nosso alvo é ser cooperadores de Deus. Nós, eu e você somos cooperadores e é um privilégio, queridos. Deus podia fazer tudo sem nós. Ele é onipotente. Ele não precisa de nós, mas Ele decidiu nos dar o privilégio de fazer parte daquilo que Ele está fazendo nessa terra. E quando nós vamos orar, meus irmãos, não seja arrogante na sua oração. Ore para entender o que Deus está fazendo, como Deus quer se mover num lugar. Não ore determinando as coisas, porque a sua determinação em nada muda o que Deus quer fazer. Nós não podemos mandar em Deus, queridos, mas nós podemos ter humildade de orar e dizer, Senhor, o que Tu quer fazer, Jesus? Senhor, por quais os caminhos, Senhor, Tu quer percorrer nessa noite? Deus, qual é o Teu desejo, Senhor, para a Imperatriz, esse paz na cidade? Sabe, nós precisamos entender que já existe um plano. O Senhor já traçou um plano. E não tem plano B, C ou D com Deus não, só tem o plano A. Nós só precisamos ter a humildade e pedir, Senhor, me faz profeta para entender o Teu recado e entregar, Jesus. Eu só quero cooperar com aquilo que o Senhor está fazendo. O nosso alvo é entender que nós precisamos romper com a idolatria que há em nosso meio, lutar para viver em unidade. Isso aponta para o quem faço e não o que eu faço. O foco não é no nosso fazer, é para quem fazemos. O alvo sempre será para quem eu estou me movendo, para quem eu estou cantando, para quem eu estou levantando minhas mãos. Meus irmãos, é para Deus. Mas o foco não é o que você faz, sabe? O foco é quem está recebendo aquilo que você está fazendo.
E eu costumo dizer que a adoração profética não é o tambor sendo tocado, não é o pano do leão sendo sacudido. A adoração profética é quando a gente entende o que Deus quer fazer nessa terra e corresponde à vontade dEle, através das nossas atitudes. É o entendimento que muda tudo. É o entendimento. O povo lá fora, quando eles tocam um tambor, quando eles fazem o que fazem, eles sabem para quem está fazendo. Por que que eu vou subir aqui, vou cantar, vou tocar, sem saber o que eu estou fazendo? A adoração profética, meus irmãos, é entender. Eu preciso entender a soberania e o poder de Deus e me mover de acordo com a vontade dEle. Eu preciso ser intencional. Eu preciso ser intencional. Porque não adianta eu só fazer algo sem o entendimento do para quem eu estou fazendo. Não vai passar desse teto aquilo que nós fazemos. O nosso alvo é construir sobre o fundamento que já está posto. A Bíblia diz que esse fundamento é quem? Jesus. E quando a palavra fala de fundamento aqui, ela está nos ensinando uma coisa, meus irmãos. Eu vou construir sobre um fundamento que não aceita qualquer tipo de material. Por exemplo, não tem como construir em nome de Jesus com fofoca, com inveja, com maledicência, não tem como. Não tem como. Esse fundamento, ele não aceita qualquer tipo de material. Tem que ser um cimento bom, tem que ser um tijolo bom, tem que ser um material consistente. O nosso alvo é lutar para viver em unidade, pois nós somos o templo do Senhor e só a partir desse entendimento nós iremos carregar a presença. Existe um exemplo, meus irmãos, no Antigo Testamento, na qual Davi estava querendo transportar a arca da presença de um lugar para outro, e ele colocou em cima de carruagens de boi. E a Bíblia diz que a arca foi cair e alguém foi tentar segurar essa arca, usar um levita. Ele foi impedir que a arca caísse. E ele foi punido. Sabe por quê? Porque a presença de Deus é algo que eu não carrego sozinho, eu carrego com o corpo de Cristo. Sabe qual era a regra de se carregar a arca da presença? Nos ombros dos levitas. Se era nos ombros, a arca era um quadrado, era um retângulo, perdão. Eu acredito que mais ou menos do tamanho ou maior do que esse teclado, comprimento, aqui largura. Então, eram homens, vários homens, com a arca sobre os ombros. Isso aponta para o quê? Para a unidade. Isso aponta para a unidade. E quando alguém foi tentar tocar para impedir que ela caísse, o que aconteceu com ele? Ele foi morto. Porque o plano de Deus, ele é coletivo, ele não é individual. O plano de Deus é eu depender do Guilherme, é o Guilherme depender da Kelly, a Kelly depender da Devaíris. O plano de Deus não é a Devaíris fazer tudo sozinha no corpo de Cristo. O plano de Deus não é a Ana Clara fazer tudo sozinha no corpo de Cristo. O plano de Deus é nós dependermos um do outro para que as coisas aconteçam, porque isso é o corpo funcionando em sua totalidade. Talvez você não seja uma pessoa do púlpito, e está tudo bem, meus irmãos. Não há nada de mais interessante em quem está aqui em cima. Muito pelo contrário, tem um peso maior, porque a Bíblia diz: ai de vocês mestres que ensinam, porque de vocês serão cobrados mais. Meus irmãos, o nosso alvo é entender que nós somos filhos. O nosso alvo é entender que nós somos filhos e nada pode alterar isso. Existe uma passagem que me deixa muito intrigado. E eu queria que vocês aí, a galera da mídia aí, projetasse ela na ordem que eu vou pedir bem que para a gente comparar, por favor. Mateus 3,15, se puder, abre
Almeida, revista atualizada, por favor. Mateus 3,15. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Já procura na NVI, por favor, a mesma passagem. O contexto aqui é: João Batista está anunciando que o Messias vai vir, ele vai ter que batizar ele é maior do que ele. E simplesmente Jesus chega. E João Batista entra em crise, ele diz: era tu quem devia fazer isso, quem sou eu para fazer isso contigo? E aí Jesus fala o quê? Na sua firme identidade de filho. Aí já é NVI, Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque convém que façamos assim para cumprir toda a justiça. Então João concordou. Agora, por favor, abre na NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Eu amo, porque diz assim: mas Jesus respondeu: deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Meus irmãos, um filho não está preocupado se alguém vai roubar a identidade dele. Ele está preocupado em fazer o que Deus quer. Jesus não tinha medo ali das pessoas acharem que João era maior do que ele, das pessoas confundirem o ministério dele bem no início. Jesus não teve crise: se esse cara me batizar, vão pensar que eu sou menor do que ele, de que eu não fui o enviado de Deus. Ele se preocupou em fazer o que Deus quer, e é isso que faz o filho. Esse é o nosso alvo, para romper, meus irmãos, com as divisões que há em nosso meio, é sermos filhos de Deus, porque no fundo, nada é nosso, tudo é deles. E aqui eu cito uma frase do pensador contemporâneo Fábio de Mello: tudo é do Pai, se sou fraco e pecador. Tudo é do Pai, tudo é de Deus. A conclusão está nos versos 21 ao 23, que diz: portanto, ninguém se gloria em homens. Olha o que o apóstolo fala aqui: ninguém se gloria em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, sejam o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Tudo é de vocês. É como se o apóstolo estivesse dizendo assim: essas coisas são limitadas, essas coisas elas têm começo, meio e fim, mas o nosso Deus não, Ele é eterno. Ele nunca passou a existir, Ele nunca teve início, não terá fim, porque Ele é. E é como se o apóstolo Paulo continua dizendo: tudo é de vocês, vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Ele está nos ensinando uma coisa: essas brigas, essas confusões são nossas. Esses ídolos de estimação, esses famosos de estimação que nós temos, isso é coisa nossa. O papo de Deus é mais profundo. E Ele diz: tudo é de vocês. Vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Meus irmãos, nada é nosso, tudo é deles. Vamos baixar nossa bola. Vamos orar por humildade. Para concluir, eu vou deixar 4 coisas para nós aplicarmos nas nossas vidas. A primeira é de que nós devemos crescer na fé e buscar a unidade. Esse é o desejo do coração de Deus. Crescer na fé e buscar a unidade, colocando Cristo acima de qualquer preferência pessoal. A segunda coisa, meus irmãos,
Nós devemos trabalhar juntos como cooperadores, sem criar facções dentro do corpo de Cristo. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. Não criemos facções dentro do corpo de Cristo. Aqui não é um lugar ideal para isso. Terceira coisa, vamos construir a nossa fé e o nosso serviço na igreja sobre Cristo com humildade e amor. O material é humildade e amor. E a quarta e última coisa, vamos buscar a paz e viver em comunhão, pois Deus habita no meio do seu povo. Sabe qual o entendimento que eu tirei dessas questões que eu conversei com vocês com relação ao corpo de Cristo? O apóstolo Paulo, ele fala no meio da passagem, ele fala o seguinte: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Meus irmãos, sabe o que eu entendo com isso? A unidade, ela carrega a intimidade. A presença, esse santuário de Deus, a presença de Deus, ela habita no meio da unidade do corpo. Se o corpo estiver desconexo, não há como. Não há como a intimidade, a presença ser mantida. Então feche os seus olhos e comece a orar.